A posse de José Sarney como presidente do Brasil, em 15 de março de 1985, foi marcada por um clima de incerteza e simbolismo. Ele não foi eleito diretamente pelo povo, mas sim pelo colégio eleitoral, como vice-presidente da chapa encabeçada por Tancredo Neves. Tancredo venceu a disputa contra Paulo Maluf, o candidato apoiado pelo regime militar. No entanto, um dia antes da posse, Tancredo foi internado às pressas por conta de uma enfermidade abdominal grave. Após semanas de expectativa nacional, Tancredo Neves faleceu em 21 de abril de 1985, sem ter assumido o cargo. Com isso, José Sarney, que havia rompido com a ditadura ao se aliar à oposição, tornou-se o primeiro presidente civil após 21 anos de regime militar, sendo empossado interinamente e, posteriormente, definitivamente. A imagem de Sarney assumindo a presidência com Tancredo hospitalizado criou um simbolismo forte. A transição democrática do Brasil não foi plena desde o primeiro momento, mas marcada por ambiguidades e desafios. Ainda assim, seu governo se tornou o marco da redemocratização, com destaque para a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. José Sarney governou o Brasil de março de 1985 até março de 1990, completando um mandato de 5 anos. Esse período foi definido por uma emenda constitucional transitória, aprovada pelo Congresso, que estendeu o tempo de mandato do presidente como forma de compensar a ausência de eleições diretas em 1985 e dar tempo hábil para a nova Constituição ser elaborada e implementada. Sarney tornou-se, assim, o presidente da transição democrática, liderando o país entre o fim do regime militar e a consolidação de um sistema democrático pleno, com eleições diretas em 1989. Durante o governo Sarney, várias lideranças políticas ganharam destaque, entre elas, Ulisses Guimarães, presidente da Câmara dos Deputados e figura central na redemocratização. Ele foi um dos maiores defensores da Constituinte e símbolo da resistência à ditadura. Fernando Henrique Cardoso, ainda não presidente, mas em ascensão como senador e intelectual, ganharia mais relevância nos anos seguintes. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, líder sindical que se tornava uma força política relevante com o PT, o Partido dos Trabalhadores. Leonel Brizola, ex-governador do Rio de Janeiro e figura histórica do trabalhismo. Antônio Carlos Magalhães e José Sarney, que, apesar da transição democrática, ainda representavam setores ligados ao antigo regime e influentes nos bastidores. O período foi de intensa movimentação política, com antigos aliados do regime se reinventando na democracia e a oposição se consolidando. A economia brasileira atravessava uma das piores crises de sua história no período Sarney. O país enfrentava um cenário de hiperinflação, dívida externa altíssima e forte recessão. Em 1985, a inflação ultrapassava os 230% ao ano, chegando a mais de 1000% em 1989. O governo tentou conter esse cenário com diversos planos econômicos. O Plano Cruzado, de 1986, foi caracterizado pelo congelamento de preços e salários, criação de nova moeda, o cruzado, e extinção da correção monetária. Inicialmente popular, o plano falhou ao gerar desabastecimento e aumento da dívida interna. Em 1987, surgiu o Plano Bresser, em uma nova tentativa de controle da inflação com congelamento parcial e aumento de impostos. Também fracassou miseravelmente e em 1989 foi a vez do Plano Verão, com uma nova moeda, cruzado novo, e medidas de estabilização que também não surtiram o efeito desejado. A instabilidade econômica gerava insegurança social e contribuía para a insatisfação com o governo. O poder de compra da população caía constantemente e a credibilidade das instituições econômicas era cada vez menor.
Na segunda metade da década de 1980, o Brasil começou a registrar aumentos significativos nos índices de criminalidade, especialmente nos grandes centros urbanos. A crise econômica, a desigualdade social e o desemprego contribuíam para esse cenário. É nesse período que começam a surgir os primeiros indícios de articulação de facções criminosas. O Comando Vermelho, CV, por exemplo, já existia desde a década de 1970, mas foi nos anos 1980 que se consolidou como uma organização criminosa estruturada, atuando a partir dos presídios do Rio de Janeiro. Seu modelo de organização serviria de inspiração para outras facções, como o Primeiro Comando da Capital, PCC, fundado posteriormente em 1993, já no estado de São Paulo. As prisões superlotadas e o sistema penitenciário falido favoreceram o crescimento do poder dessas facções, que passaram a controlar territórios e impor suas leis em comunidades abandonadas pelo Estado. Na mesma época, o Brasil vivenciava uma explosão da população urbana. Com o processo de urbanização acelerado, grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro cresceram de forma desordenada, sem infraestrutura adequada. Esse crescimento sem planejamento impulsionou a formação de favelas, aumento da desigualdade e marginalização de grandes parcelas da população. Esses fatores, somados à fragilidade institucional e à ausência do Estado em áreas periféricas, contribuíram para o fortalecimento do crime organizado e da violência urbana. A luta pelas eleições diretas no Brasil ganhou força com o movimento Diretas Já, entre 1983 e 1984, exigindo o fim da eleição indireta para presidente. Apesar de não ter conseguido aprovação da emenda Dante de Oliveira, que previa eleições diretas em 1985, o movimento foi essencial para pressionar o regime militar a aceitar a redemocratização. A primeira eleição direta para presidente após a ditadura ocorreu em 1989, marcando o fim do ciclo iniciado com o colégio eleitoral. O pleito foi disputado por figuras como Fernando Collor de Mello, Lula, Leonel Brizola e Mário Covas. Collor venceu Lula no segundo turno e assumiu em 1990. Esse processo representou um marco simbólico da soberania popular e foi possível graças ao fortalecimento das instituições, à promulgação da Constituição de 88 e ao desgaste do modelo autoritário. O governo Sarney enfrentou vários escândalos de corrupção, revelando que, mesmo com o fim da ditadura, as práticas políticas herdadas do regime autoritário continuavam. O caso mais emblemático foi o chamado Caso das Loterias, envolvendo o deputado João Alves, que declarou ter ganhado mais de 200 vezes na Loteria Federal. Essa declaração foi vista com descrença e ironia pela opinião pública, pois servia para justificar seu patrimônio acumulado. Ele ficou conhecido como o sortudo da Constituinte. Outros escândalos incluíam desvios de verbas públicas, compra de votos, nepotismo e clientelismo. Boa parte dos envolvidos continuou na vida política por anos, sendo reeleitos ou exercendo influência em seus estados. Esse caso não era isolado. João Alves estava diretamente envolvido no escândalo dos anões do orçamento, revelado em 1993, mas cujas práticas remontavam aos anos finais do governo Sarney. Tratava-se de um esquema de desvio de recursos por meio de emendas parlamentares manipuladas por um grupo de deputados que integravam a Comissão de Orçamento da Câmara. Essas emendas destinavam verbas a entidades fictícias ou controladas por laranjas, em troca de propina. O grupo ganhou esse nome por serem, em sua maioria, parlamentares de pouca expressão nacional, mas com grande poder nos bastidores. Além de João Alves, do PDS da Bahia, outros envolvidos foram Genebaldo Correia, Inocêncio Oliveira e Jader Barbalho. Este último, mesmo após o escândalo,
continuou na política por décadas, tendo exercido cargos como senador e presidente do Congresso. Apesar da repercussão, muitos dos envolvidos não foram punidos de forma efetiva e conseguiram se manter na vida pública, o que ajudou a perpetuar a imagem de impunidade no sistema político brasileiro. A Constituição de 1988 foi criada nesse contexto, com o intuito de modernizar o Estado, garantir direitos sociais e fortalecer os mecanismos de controle democrático. No entanto, a persistência da corrupção lançou dúvidas sobre a eficácia da democracia representativa. Essa realidade nos leva a uma reflexão crucial. A democracia, por si só, não garante a ética na política. Quando representantes agem por interesses próprios ou financeiros, traem os princípios democráticos de representação e soberania popular. A democracia não é apenas o direito de votar, mas a garantia de que os eleitos governem em nome do povo. Sem fiscalização, educação política e participação ativa da sociedade, o sistema se enfraquece e perpetua práticas que deslegitimam o processo democrático. Essa desilusão com a política tradicional seria um dos motores da ascensão de outsiders e do discurso contra a corrupção nas décadas seguintes, evidenciando um problema estrutural que acompanha a história do Brasil desde sua redemocratização. No próximo vídeo dessa série, vamos falar do período Collor de Mello. Obrigado por ficar até aqui. Se puder, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas possam entender como a história que vivemos hoje vem sendo construída ao longo dos anos. Até mais!